paz do Senhor, igreja. Mais uma semana vencida com a graça e proteção do nosso Senhor. Aqui em Jeremias 33:3 nós lemos: clama a mim. Vemos aqui o verbo no presente. Clama a mim, busque a mim, me adore, ore todos os dias. E continuando, e responder-te-ei. Isso virá no futuro. Então vamos fazer um depósito com o Senhor. Vamos adorar o Senhor, porque Ele vai te anunciar coisas grandes e firmes. Então adore ao Senhor na beleza da sua santidade, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Iniciaremos nosso culto agora de louvores a Deus, após esse hino de número 200, o bondoso amigo, né, que é Cristo. Agora cantaremos o hino 491. Há poder no sangue de Jesus. No sangue há poder, sim.
Glórias a Deus. Aleluia. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E esse sangue é que faz a nossa vida, da nossa vida, um vencedor. E andaremos de valor em valor para os céus. Hino de número 186, de valor em valor.
e coroa de justiça, e no céu mirará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quero que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Amém. Aleluia. Em Lucas 21 e 27, nós lemos: Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E neste grande dia eu quero estar lá e ouvir o meu nome, Jesus, chamar. Quem aqui deseja assim, diga amém. Amém. E esse dia está muito próximo. Então louvemos, adoremos ao Senhor com o hino de número 469, ao estrugir a trombeta. Quando angelical trombeta este mundo
Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Por gentileza, irmãos, vamos nos colocar em pé. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus, a leitura anual, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Todos os irmãos podem acompanhar a leitura e depois nós vamos repetir todos juntos, amém? 2 Coríntios 5 e 17, nos diz assim a palavra do Senhor: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos todos juntos ler esse versículo? Amém? Bem forte. 1, 2, 3, já. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Só a parte final, irmãos, vamos todos juntos bem forte. Eis que tudo se fez novo. Amém, amém. Irmãos, vamos estar orando. Quantos aqui desejam oração essa noite? Para mim e minha casa. Vamos orar também em favor do nosso pastor, que está aqui. Ele não está muito bem hoje de saúde, mas vamos estar orando para Jesus entrar com providência e restaurar e curar, amém? Deus é poderoso para dar saúde. Ele é o Senhor que sara, né? Então vamos estar orando agora, irmãos. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por esta gloriosa oportunidade, por esse glorioso privilégio de mais uma vez estarmos em Tua casa de oração, reunidos no nome do Teu Santo Filho Jesus, para louvarmos e bendizermos o Teu nome, Senhor. Venha abençoar agora cada um dos Teus filhos, cada família aqui representada, todos quantos levantaram as suas mãos, manifestando os seus pedidos. Venha de encontro à necessidade de cada um dos teus servos, ó Pai, dando vitória, entrando com providência. E nesta hora, Senhor, toda a tua igreja, Senhor, também clama. Nós clamamos agora em favor do teu servo, nosso pastor. Estende agora a tua mão de amor e de misericórdia. Venha repreender toda a enfermidade, venha dar saúde. O teu servo precisa de saúde, Senhor, para realizar a tua obra. Entra agora com providência, ó Pai. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar, irmãos, por gentileza. O círculo de oração estará louvando ao Senhor e todos nós vamos continuar glorificando e exaltando o nome de Jesus. Jesus já se faz presente aqui em nosso meio. Sobre tua vida.
eu profetizo sobre você. Magnificado és tu, Senhor, te entronizamos e damos louvor. Só tu és digno, só tu és digno de toda adoração. Sem ti não sou nada, nada posso fazer. És a minha força, és meu viver. Antes de nascer, tu me escolheu e me consagrou para ser Senhor, o verdadeiro adorador. Tu és tão poderoso, exaltado, adorado, meu escudo fiel, Deus Emanuel, desejado das nações, terra e tribo, multidões te dançando. Majestade e poder, Deus primeiro, conselheiro, Pai eterno, companheiro, a raiz de Jessé, tu és a própria fé. Os céus inteiros proclamam santo. Todo ser que respira, exalte e adore, bendiga o santo dos santos, Senhor dos senhores, começo e fim, e pra sempre será. Santo, santo, é o Senhor dos senhores. Santo, santo, é o Senhor dos senhores. A tua glória está neste lugar, Senhor. E todos podemos dizer que tu és santo. A tua majestade, a tua grandeza, o Senhor é santo, magnífico é o Senhor, aleluia! Bendito seja Deus, Adorado, meu escudo fiel, Deus Emanuel, desejado das nações, terra e tribo, multidões te dançando. Majestade e poder, Deus primeiro, conselheiro, Pai eterno, companheiro, a raiz de Jessé, tu és a própria fé. Os céus inteiros proclamam santo. Todo ser que respira, exalte e adore, bendiga o santo dos santos, Senhor dos senhores, começo e fim, e pra sempre será.
Irmãos, vamos ouvir a irmã Janaína dando um testemunho sobre a Escola Bíblica de Mulheres. É um evento que ocorreu e ela vai contar aqui as bênçãos, amém? 1 milhão de glórias. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu só tenho que agradecer ao Senhor Jesus. Porque esses 3 dias que nós tivemos aqui, nós fomos imersos numa palavra e eu tive experiências muito grandes com Deus neste lugar. E foi uma semana que, estava falando para a pastora Bia, eu passei tanta luta, mas o Senhor esteve presente. E o Senhor cuidou tão perto de nós. Essa semana, um motoqueiro bateu no carro do meu esposo, derrubou a passageira que estava, voou longe. E ele até tentou culpar o meu esposo, dizendo que ele não tinha dado seta para virar. Só que o Senhor cuida tanto de nós, irmãos. Vinha um carro atrás, um Palio, e falou, desceu do carro e falou, olha, ele deu seta assim, eu vi, eu estava aqui, você que foi o errado. E ele chegou para o meu esposo e disse, falou, moço, por favor, me perdoa, eu não tenho dinheiro para pagar o conserto do seu carro. E o meu esposo falou, vai-te em paz, o Senhor Jesus é poderoso para suprir muito mais aquilo na minha vida, né, do que nós pensamos, do que nós pedimos. Então, meus queridos, você que esteve aqui, minha amada, né, você que esteve aqui, você pôde contemplar o que Deus fez nessa EBM. Eu com a Aline estava conversando agora mesmo, a gente não vê a hora, né, Aline, de ter a segunda EBM, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Foram dias, irmãos, que nós sentimos muito a presença do Senhor. Foi para mulheres e o Espírito Santo de Deus trabalhou de uma forma tão linda que, pastora Bill, nós vamos colher os frutos dessa EBM. A senhora pode ter certeza disso. Todo o trabalho, né, não foi em vão. O Senhor Jesus responderá a cada oração e cada palavra que saiu desse altar, que foi ministrada esses 3 dias, ela já encontrou guarida em cada coração. Em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero ler em Isaías 58, versículo 11. Que nos diz assim, Isaías 58 e 11, para a nossa meditação nessa noite. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E o Senhor te guiará, está nos dizendo, está nos falando de proteção, continuamente, e fartará provisão. Aleluia, a tua alma em lugares secos, e fortificará os teus ossos, nos está falando de saúde, e serás como um jardim regado, provimento. O provimento, ele é diferente da provisão. A provisão é quando Deus te dá aquilo que você pede. O provimento é aquilo que o Senhor te dá além daquilo que você pediu. E o profeta ainda continua, e como um manancial, cujas águas nunca faltam, você será abençoado para você poder abençoar. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Você terá um provimento tão grande, você será tão abençoado, que você vai ter que abrir a mão e começar a abençoar aqueles que estão à tua volta, aqueles que estão vindo a teu favor. E você vai ver que aquele versículo que diz, e vereis outra vez a diferença daquele que serve e daquele que não serve. E você estará sempre por cima e não por cauda, porque o Senhor te guardará a tua entrada e a tua saída. Aleluia. Deus abençoe, e eu deixo essa palavra para os irmãos meditarem em nome de Jesus. Graças a Deus, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos, eu só tenho que louvar ao Senhor e agradecer por tudo quanto Ele fez neste lugar.
Não a nós, irmãos, mas a honra, a glória, o louvor pertence ao nosso Deus. A Bíblia nos diz que tudo que te vier a mão para fazer, faça. Faça conforme as tuas forças, porque para a sepultura onde vai, não há obra, não há indústria, não há nada. Então, queridos, é aqui que nós temos que fazer. Enquanto estamos em vida, enquanto Deus tem nos dado oportunidade de estarmos na casa dele, nós temos que obedecer o que ele fala, né? Porque, irmãos, eu estava falando para as irmãs ontem, né? Que não é fácil, todo mundo sabe que quando Deus coloca algo no seu coração, a gente fica assim, mas será que vai acontecer? E eu falo para ela assim, olha, vai com medo mesmo, estou com medo, vai com medo mesmo, né? Porque se o Senhor falou, ele se responsabiliza. Aleluia. E ele faz além daquilo que pedimos, queridos. Olha como Jesus é lindo. Eu pensava de fazer um negocinho desse tamanho. E Deus fez um negócio tão grande, tão grande, tão lindo. Irmãos, para a glória do nome dele. Porque foi ele que fez. E nós podemos ver, irmãos, quando Deus age, é pelos testemunhos que nós já ouvimos. Então, irmãos, hoje mesmo 3 irmãs me mandou já áudio com testemunho do trabalho. Então eu louvo a Deus, que eu sempre falo para o Paulo e falo para as irmãs aqui na sede quando a gente está junto. Se uma pessoa receber, glória a Deus, né? Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, irmãos, eu tive testemunho hoje de 4 irmãs que me mandou áudio, né? Então, para mim já valeu. E na minha vida também eu pude ver a ação do Espírito Santo. Irmãos, eu estava ali mexendo, arrumando as coisas na quarta-feira, os kits, ajeitando, a orquestra estava feminina, os pandeiros estavam ensaiando, o grupo aqui do coral a orquestra estava tocando também, ensaiando a cantata. E eu estava lá embaixo e Deus falou assim para mim, olha o meu agir. E eu pensei assim, eu peguei e fiquei observando a cantata ensaiando, as meninas do pandeiro ensaiando, a gente lá mexendo. Aí o Senhor falou para mim, olha o meu agir. Irmãos, não somos nós que fazemos, é o Senhor quem faz. E eu louvei a Deus pela vida de cada irmão, de cada músico, né, de cada irmã da alegria de Miriam, das nossas irmãs que estavam ali tão preocupadas me ajudando a fazer aqueles pacotinhos, cada uma queria fazer mais bonito do que a outra, mas não era para si, era para Deus. E Deus recompensa, irmãos. Deus não fica devendo nada para ninguém. Há anos atrás eu estava na porta da nossa igreja sede, lá no Jardim Ângela, quando meu marido era apenas o cooperador da igreja. Eu vendia pamonha na porta da igreja para a construção da igreja. E eu saí da cidade, porque nós estávamos numa cidadezinha próxima, nós éramos numa congregação, aí nós fomos para a sede para poder vender na porta da sede ali umas pamonhas, para ajudar na construção da nossa congregação. E eu tenho 2 filhos, um atrás do outro. Quando um fez 1 ano, o outro nasceu. Mas nunca me atrapalhou trabalhar na obra. Eu levava os 2, sentava debaixo dos bancos lá. Mas eles ficavam lá me ajudando também. E o nosso pastor presidente, que é presidente da Convenção Geral da Assembleia de Deus todinha, chegou lá para aquela festa de jovem. E eu corri atrás dele quando terminou o culto. Ele abriu a porta, já entrou com o motorista e eu bati no vidro. Falei, pastor, José, olha, 4 pamonhas para o senhor. E ele é muito educado, irmãos. Se tem educação é aquele homem. Ele falou, muito obrigada, minha filha. Deus abençoe. E fechou o vidro. Falou, abaixa o vidro. É para o senhor pagar. Ele deu uma risada. Ele é para mim pagar, filho? Eu falei, é para a construção da igreja. Ele deu o dinheiro rindo. E eu cheguei toda feliz no caixa da banca e falei para a menina, olha aqui, eu vendi para o pastor Zé Wellington. Ela, você vendeu? Eu falei, vendi. Abigail, ele é presidente. Eu falei, daí? Ela falou, meu Deus, Bill não podia fazer isso, você tinha que dar, ele é o presidente da igreja. Eu falei, mas presidente tem que ajudar.
E quando meu marido chegou, ela, Paulo, bocuda. A Bel vendeu pamonha para o pastor Zé Wellington. Paulo, Bel, você vendeu? Eu falei, vendi, bem. Levei uma bronca dos maridos e da amiga. E eu fiquei tão sem graça que negócio por dentro de mim. Irmãos, passaram 15 anos, amor. 15 anos. Meu marido, quando assumiu a CPAD, pastor Zé Wellington falou, você vai se dar muito bem aqui na loja, Paulo, porque a sua mulher é uma grande vendedora. Eu falei, imagina, eu sou professora e odeio venda. Nem me manda vender, que eu não sei vender nada. Aí ele falou assim, lá na porta do Jardim Ângela, ela teve a coragem de me vender 4 pamonhas para a construção da igreja. O que tem isso a ver, irmã Bel? Todo mundo falava que meu marido foi gerente da CPAD porque ele era sobrinho do pastor. Não, irmãos, é porque nós sempre fizemos a obra com alegria e Deus não deve nada para ninguém. E se hoje nós estamos aqui é porque o Senhor não deve nada para ninguém. Querida, faça a obra do Senhor com alegria, vale muito a pena. Eu já estou pensando no tema do ano que vem. E você que não participou, participe. Viu? Venha participar, vale muito a pena a gente conhecer mais a palavra de Deus. E tem outro, não espere um ano para você aprender a palavra de Deus, não. Tem escola bíblica todo domingo aqui. Todo domingo tem escola bíblica. Não vai ter o nome Escola Bíblica de Mulheres, é Escola Bíblica Dominical, que para toda a igreja, irmãos, é a melhor escola. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Sei que posso me prostrar por
dias, glórias a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Bom estarmos aqui adorando o Senhor, buscando a presença do Senhor. Já o adoramos e vamos adorá-lo com as nossas ofertas e os nossos dízimos que fazem parte de um culto racional a Deus, amém, irmãos? Abra a sua escritura na Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versos 1 a seguir. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, santo é o teu nome. Maravilhoso, santo e poderoso Deus. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Hebreus 7, versos 1 a seguir. O epígrafe diz: o sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem, até o patriarca Abraão, deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Amém, irmãos? O menor é abençoado pelo maior. É tão linda essa passagem, irmãos, porque muitos falam dízimo é lei, né? Mas aqui está Melquisedeque, sacerdócio, rei de Salém, e ele como maior abençoando Abraão. Então é lindo, irmãos, porque ainda nem havia nascido, né? Nem havia nascido Arão, Moisés, e agora ele está tomando o dízimo. Também seu filho Isaque, e também Jacó, né? Jacó, na visão da pedra lá que ele pôs a cabeça, ele falou: Senhor, se o Senhor me abençoar, né, eu vou dar meu dízimo. E assim, irmãos, é com todas as pessoas. Eu estava vindo aqui, até estava pensando, né? É sempre bom a gente refletir sobre isso. Tem um irmão, ele não está mais na nossa igreja, mas muito rico. E ele tinha um terreno, e ele fez uma igreja, e ele deu para alguém dirigir a igreja. E no dia da inauguração, ele chegou lá e foi feitas as homenagens, e de repente vai se colher ofertas e dízimos. Aí ele disse assim: não, mas por que vai colher ofertas e dízimos? Eu dei tudo. Pastor, mas tem as despesas. Não, eu dou tudo, não precisa pegar dinheiro nenhum. Aí o pastor que estava na época deu uma resposta muito sábia, eu achei muito inteligente, né? Ele falou: irmão, só o senhor que quer ser abençoado por Deus, ninguém mais pode dar, não é, irmãos? Só o senhor que vai ser abençoado. Aí dizem que esse irmão até saiu da igreja, mas foi uma resposta, porque todos nós temos que ser abençoados. Se o nosso dízimo é de 100 mil, mas o do irmão é de 100 reais, para Deus é o mesmo valor, amém, irmãos? É um valor de alegria, de estar fazendo a obra, estar junto, né, irmãos? Como é difícil a obra, irmãos, como é difícil, e como Deus, na sua infinita sabedoria, porque Ele é Pai da sabedoria, Ele instituiu o dízimo, né, que muitos combatem, mas se não fosse o dízimo, a igreja não estaria como está hoje, né, irmãos? Como está hoje, avante, né? Eu lembro que nós construímos lá no Ponto da Cascata, mas como era difícil, fomos fazendo, aí passamos um vermelhão no chão, a igreja de pré-moldado, né, lajes pré-moldado, aí pôs a cobertura, né, e para os irmãos era uma vitória, porque se fazia culto em casa. Mas de repente a gente vê, o que está faltando? Só a porta, e a porta era grande. Eu falei: e não tem dinheiro e ela é grande.
Eu falei, oh meu Deus, agora é só com Deus mesmo, vamos orar. Mas eu falei assim, eu vou fazer o orçamento. Cheguei num senhor que fazia, ele foi lá, mediu tudo e ele falou, olha, eu falei, nós não temos dinheiro, mas é pela fé. Ele falou, olha, vai ficar, vamos pensar, 5 mil, não lembro o dinheiro na época, 5 mil, né? Eu falei, oh meu Deus. E de repente chega uma irmã e falou assim, irmão, eu troquei todo o piso da minha casa é grande, troquei tudo. O irmão quer para abençoar a igreja? Eu falei, irmã, eu quero. Eu não vou usá-lo, mas eu quero. E aí, irmãos, ela falou assim, então está lá em casa tudo empilhado, direitinho, bonitinho. Eu cheguei no homem, falei para ele, falei, olha, nós não temos dinheiro, mas nós temos um piso lá. Ele falou, opa, aí eu interesso, porque eu estou construindo. Ele falou, vou lá, se eu gostar do piso, nós vamos fazer negócio. E foi lá e gostou demais, isso é Deus, irmãos, gostou demais do piso. Aí o que ele fez? Falou, olha, está fechado o negócio. A porta vai, o piso fica para mim, vou lá buscar e abençoado. Colocamos a porta da igreja e foi uma bênção. Esse é o Deus, irmãos. Então, a palavra de Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, né, irmãos? E depois ele diz, fazei prova de mim, se não mandaram uma bênção tal que advenha a maior abastança. Essa bênção é para você, é para mim, é para o pastor, é para todos nós. Nós fazemos parte dessa obra, irmãos, viu? Toda obra que é concluída é com o seu dízimo, é com a sua oferta, é com o seu suor em prol da obra de Deus, amém? Vamos colocar em pé, irmãos, segure na sua mão a sua oferta, o seu dízimo. Nós vamos estar consagrando a Deus, pedindo que se houver desemprego, as portas sejam abertas, viu, irmãos? Para que a igreja seja poderosamente abençoada. Feche teus olhos, curva tua cabeça, ó grande, soberano e eterno Pai, ó Deus de todo o poder, honra e glórias, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, na tua presença estamos, a tua igreja, Senhor, vai te adorar com seus dízimos, com suas ofertas que fazem parte de um culto racional a Deus. Abençoa cada irmão, Senhor, que vai com alegria dizimar, ofertar em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Aleluia. Fogo, eu sei que te criei para queimar, eu te fiz quente. Quem pode resistir ao teu calor incandescente? Ninguém pode escapar das suas brasas labaredas. Tu és fogo, fogo. Mas hoje você vai ter que agir bem diferente. É que 3 jovens que me adoram e que são tementes serão lançados, amarrados na fornalha ardente. Mas quando eles entrarem na fornalha, o Todo-Poderoso vai mostrar a sua proteção diferenciada. Você está proibido de queimar. Não toque nas vestes e nem nos cabelos. Não queime seus pés, não deixe nem cheiro. Apenas as bordas pode consumir. Eu sou o que sou e hoje estou aqui, passeando no meio do fogo, dando livramento para o meu povo. Alguém não entende o que está vendo? É o Deus do fogo dando livramento, agindo no meio do fogo. Ele não se queima porque é de fogo. Se jogarem você na fornalha e ele quiser, faz tudo de novo. E se jogarem você na fornalha, eu sou o teu socorro e vou estar lá pra te dar livramento e vitória. E o inimigo não vai te tocar. Eu quebro o arco, corto a lança, eu queimo os carros no fogo, porque você pode nem perceber minha presença, mas o tempo inteiro eu cuido de você. Ele faz como quer, e se ele quiser, o fogo fica frio, o tempo da marcha ré. A
água vira ponte pra ele passar. E se vier tempestade, ele manda acalmar. Ele tem o poder, ele pode mudar. Mas escute um segredo que eu vou te contar. Antes que aquecessem a fornalha 7 vezes, ele já estava lá, dando livramento para o seu povo. Alguém não entende o que está vendo. É o Deus do fogo dando livramento, agindo no meio do fogo. Ele não se queima porque é de fogo. Se jogarem você na fornalha e ele quiser, faz tudo de novo. Ele ainda dá livramento. Ele é o mesmo Deus que faz tudo de novo. Nós vamos, nesse momento, irmãos, segundo a ordem do nosso pastor, vamos estar ministrando a palavra do Senhor. Eu gostaria que os irmãos curvassem a cabeça, fechassem os olhos. Vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor que continue falando conosco, amém? Querido Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos por esta gloriosa oportunidade e nós rogamos agora, continua falando conosco, fala a cada coração, fala comigo. Nós precisamos de ti, Senhor, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus, irmãos, por esta gloriosa oportunidade, por esse glorioso privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez nós estarmos na casa do Senhor. Cada vez que a gente vai à casa de Deus é um grande privilégio, porque aqui é o lugar onde o Senhor sempre fala conosco. Ele fala através do louvor, Ele fala através da palavra, Ele fala de muitas maneiras. E Ele já tem falado conosco aqui esta noite. E Ele quer continuar falando. Deus tem prazer em falar com o seu povo. Eu creio que você já ouviu a voz de Deus aqui esta noite, porque nós servimos um Deus que fala. Ele fala no espírito, Ele fala no coração, Ele fala na mente, e Ele quer continuar falando conosco esta noite. Eu gostaria de ler com os irmãos uma palavra bastante conhecida, quando Jesus, no seu ministério terreno, Ele dando as últimas instruções aos discípulos, ali no Evangelho de João, capítulo 14. No Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, a partir do 1º versículo. É uma palavra sempre muito lida, bastante conhecida, que Jesus deixou aqui as instruções aos seus discípulos. Depois dele estar com os discípulos por um período de cerca de 3 anos, antes dele ir ao Calvário, ele deixou algumas instruções para os seus discípulos, para que eles não ficassem tristes, mas para que eles tivessem essa viva esperança. Nos diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 14. Disse Jesus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo em um mundo onde até pessoas, muitas vezes, que ainda não são cristãos, que não são conhecedores das Escrituras,
nós ouvimos as pessoas dizendo: olha, é o fim do mundo, o fim está próximo, né? Pessoas que não têm esse conhecimento que os irmãos têm, que os cristãos têm, mas tudo nos mostra que Cristo já volta. Os sinais da sua vinda estão patentes, e nós sabemos, irmãos, eu já ouvi alguns dizendo, e alguns até acreditam, que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas de acordo com as Santas Escrituras, a igreja do Senhor não vai passar pela grande tribulação. Jesus vai arrebatar a igreja antes, pois pelo sermão profético de Jesus nós entendemos que o que nós estamos vivendo hoje são o princípio das dores, mas não é o período da grande tribulação, pois a grande tribulação, segundo o que o Senhor Jesus disse, é um sofrimento que nunca houve antes e nunca haverá depois. É algo terrível, algo assombroso, é um mar de sofrimento. E o período em que estamos vivendo hoje é o princípio das dores. Mas Jesus aqui escrevendo, dizendo aos seus discípulos, dando as últimas instruções, ele disse: não se turbe o vosso coração. A igreja tem uma viva esperança. A igreja sabe que ela tem um Salvador. A igreja sabe que ela foi comprada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. E a igreja sabe que o seu Redentor voltará. Jó, quando ele estava ali no auge do seu sofrimento, ele se levantou e disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. O teu Redentor vive, o nosso Redentor vive, irmãos. A igreja não está sozinha, a igreja não está abandonada, a igreja não foi deixada ao léu. A igreja tem um dono, a igreja tem um Senhor, a igreja tem um Salvador que está velando por ela, que está cuidando dela e que não se esquece dela. Jesus também aqui nas últimas instruções, ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quando Jesus diz: eu não vos deixarei órfãos, órfão é alguém desamparado, é alguém que não tem quem cuide dele, é alguém que está abandonado, é alguém que não tem nenhuma provisão, que não tem segurança, que está ao léu. Mas Jesus deixou bem claro, ele disse para a sua igreja, quando ele disse para os discípulos, ele estava dizendo à igreja, e nós somos hoje igreja, você é igreja, você é a igreja de Cristo, nós somos a igreja do Senhor, e ele estava dizendo para nós também, através da sua palavra: eu não vou deixar vocês órfãos, vocês não ficarão sem cuidado, vocês não vão ficar sem provisão, vocês não vão ficar sem segurança, vocês não vão ficar sem esperança, vocês não vão ficar sem alegria, mas vocês vão ter alguém que vai estar cuidando de vocês. Vocês têm alguém que está velando por vocês. E aqui Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Mais do que nunca, irmãos, nós vivemos em um tempo em que até cristãos muitas vezes ficam tristes. Nós muitas vezes nos entristecemos por ver tantas coisas, mas nós devemos, como Jesus disse: quando virdes estas coisas acontecerem, levantai os vossos olhos para cima, porque a vossa redenção está próxima. Mais do que nunca, irmãos, é momento de nós levantarmos os nossos olhos para cima, de nós olharmos para o céu, como diz lá em Hebreus capítulo 12, a Bíblia diz que nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e olharmos para Jesus,
que é o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono da majestade. Nós devemos, irmãos, considerar aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que nós não nos enfraqueçamos em nosso ânimo, diz a palavra de Deus, porque diz lá em Hebreus 12, porque ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Nós sabemos que na igreja primitiva houve uma tão grande perseguição, que apóstolos foram mortos. Se nós formos ver, irmãos, a morte dos apóstolos, todos eles, quase todos foram martirizados, foram mortes cruéis, porque combateram até o sangue. Mas a Bíblia fala conosco esta noite, ainda não resististes até o sangue, portanto, vamos levantar a cabeça, vamos olhar para o céu, porque a nossa redenção está próxima. Paulo, escrevendo também aos Filipenses, ele disse: eu não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga para o alvo, e o alvo é Jesus, o alvo é Jesus, o alvo é Jesus. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Esta é a maior promessa para a vida do cristão. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Irmãos, e esta vinda de Jesus, ela está bem próxima. Jesus disse: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Se alguém profetizar, alguém escrever um livro, alguém relatar uma data da vinda de Jesus, isto é antibíblico, porque ninguém sabe o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele disse: nem os anjos de Deus, nem meu Pai, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Portanto, nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos que está próxima a vinda do Senhor, pelos sinais que estão acontecendo. Ele disse: quando ouvires rumor de guerra, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Então, irmãos, nós cremos e sabemos que a vinda de Jesus está próxima. Quando Jesus apareceu vivo aos discípulos ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele apareceu ali vivo e deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos por um espaço de 40 dias, falando sobre o batismo no Espírito Santo, dando algumas instruções, e alguns dos que estavam reunidos perguntaram para ele, dizendo: Senhor, o Senhor vai restaurar neste tempo o reino a Israel? Porque os discípulos, os judeus, eles esperavam um rei que iria livrá-los do jugo de Roma. Mas Jesus, ele não veio livrar Israel do jugo de Roma. Ele veio salvar toda a humanidade. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas eles ainda não haviam entendido o plano da redenção. E eles disseram para Jesus: Senhor, é agora, é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus disse: não vos pertence saber
os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando ele dizia isto, vendo-o eles, ele foi assunto ao céu, e diz a Bíblia, que eles ficaram com os olhos fitos no céu, e uma nuvem o recebeu, ocultando Jesus aos olhos deles, e naquele mesmo instante, apareceu no meio deles, 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que de entre vós foi recebido no céu, ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Ele há de vir, ele voltará, a qualquer momento Jesus vai voltar e vai arrebatar a sua igreja. Paulo escreveu aos Coríntios que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Ele disse: eis aqui vos digo um mistério, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Paulo falava sobre o arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento quer dizer rapto, quer dizer tirar com força. E Jesus, por ocasião da sua vinda, ele virá para arrebatar a sua igreja. Ele vai arrancar a igreja da terra. Ele vai tirar com força, com o braço, com mão forte e com o braço estendido. Ele vai tirar os crentes da terra e vai arrebatá-los ao céu. Paulo também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele fala sobre quando o cristão muitas vezes morre, parte para a eternidade. Os cristãos ficavam muito tristes, e ele ensinando ali a igreja, ele disse: olha, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que os que em Jesus dormem também vão ressuscitar. E ele fala também sobre a vinda de Jesus, que a trombeta soará, e ouvirá a voz do arcanjo, e Jesus virá arrebatar a igreja, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados, e subirão todos a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para todos sempre com o Senhor. Portanto, irmãos, não é motivo para a igreja ficar triste com os acontecimentos. Nós ficamos sim, como seres humanos que somos, estamos vivendo nesse contexto de guerras, de crise política, crise social, em todas as áreas. Mas Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Não se turbe, não fique triste. Creia em Deus, crede também em mim. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus voltará e nos levará ao céu. Nós seremos arrebatados, teremos um corpo glorioso, um corpo glorificado, um corpo incorruptível, onde nós estaremos para todo sempre com o Senhor. Irmãos, vale a pena servir a Jesus, vale a pena, muitas vezes, mesmo em meio às lutas e às tribulações,
Talvez você diz, irmão Luizinho, o senhor não sabe o quanto a minha cruz está pesada. Irmãos, a cruz mais pesada foi sobre os ombros de Jesus. A cruz que Jesus carregou não foi só o peso do madeiro, mas ali estava o pecado de toda a humanidade. Estava o pecado de todos os seres humanos. O meu e o seu pecado estava sobre aquela cruz. E ali ele carregou aquela dura cruz. E hoje ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para te ajudar, para nos dar graça, para nos dar força e para nos dar vitória. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne. E diz a Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 12, Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, acerca do qual 3 vezes ele orou ao Senhor. E quando ele orou a 3ª vez, o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez você está também atravessando um momento difícil. Talvez você tenha um espinho na carne. Talvez você diz: a minha cruz está muito pesada. Mas a graça de Deus, ela vai suprir toda a sua necessidade. A graça de Deus, ela é ajudadora. A graça de Deus é fortalecedora. A graça de Deus é a animadora. A graça de Deus, ela nos ajuda a caminharmos a passos largos para o céu. O Senhor foi para o céu, mas Ele não nos deixou sozinhos. Ele nos deu a sua graça, Ele nos deu a sua bênção, Ele nos deu o seu amor, Ele nos deu a sua misericórdia, e Ele enviou o Espírito Santo para cuidar de cada um de nós. E o Espírito Santo está, cada dia, irmãos, preparando a igreja para ir morar no céu. Ele está preparando as nossas vidas. Ele está lapidando a nossa vida. Ele está trabalhando em nós, em cada um de nós. Nós não somos perfeitos. Um certo pastor, ele disse: olha, quando você cometer um deslize, quando você, em alguma área, você falhar, a primeira coisa que vem na mente do crente: mas você vai à igreja? Você vai fazer o que lá na igreja? Você fez isso, fez aquilo outro. É o inimigo, porque ele é o acusador, diz a Bíblia, dos nossos irmãos. E muitas vezes ele começa já a colocar na mente da pessoa: mas você vai na igreja? E a gente tem aquela visão de que não podemos vir aqui à igreja porque cometemos algum deslize. E esse pastor dizia: a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. A igreja é lugar de pessoas que estão sendo aperfeiçoadas para morar no céu. Se eu perguntasse aqui, quem aqui é perfeito, levanta a mão. Eu creio que ninguém levantaria, porque o único ser humano perfeito que viveu na face da terra foi Jesus, o nosso amado Salvador. Mas Ele está cada dia nos aperfeiçoando, através da palavra, através da ação do Espírito Santo. Ele está nos aperfeiçoando, Ele está nos lapidando, Ele está nos ensinando, Ele está nos exortando, Ele está falando conosco, para que nós nos preparemos a cada dia, para o dia do arrebatamento da igreja, que está muito próximo. Portanto, irmãos, é momento, mais do que nunca, de nós ficarmos nos pés de Jesus. Ficar nos pés de Jesus e pedir a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. Jesus, certa vez, entrou na casa de 2 mulheres, Marta e Maria. E a Bíblia diz que
Marta, elas receberam Jesus e os discípulos entraram na casa de Marta e Maria, e quando entraram ali, a Bíblia diz que Maria se assentou aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Mas Marta estava ansiosa e afadigada com muitas coisas. E Marta não gostou da atitude de Maria. Ela estava fazendo coisas certas, coisas lícitas, coisas que deveriam ser feitas. Talvez ali varrendo a casa, lavando a louça, arrumando a casa para receber a visita. Ela estava fazendo coisas lícitas. Mas naquele momento, não era essa a prioridade. A prioridade era a atitude de Maria, se assentar aos pés de Jesus. Maria teve um discernimento. Os olhos do entendimento dela foram abertos. E ela entendeu que aquele que estava entrando na casa dela era o Rei dos Reis, era o Senhor dos Senhores, era o Deus Todo-Poderoso. E ela não pensou duas vezes. Ela se assentou aos pés de Jesus e ouvia atentamente a sua palavra. E Marta não teve esse discernimento. E muitas vezes hoje, irmãos, não é diferente. Muitos cristãos têm esse discernimento e vivem nos pés de Jesus. E outros estão fazendo coisas lícitas, coisas necessárias, coisas que devem ser feitas para a nossa sobrevivência, mas que muitas vezes não são a prioridade na área espiritual. É momento de assentar aos pés de Jesus e ouvir a sua palavra. É momento de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E Marta disse para Jesus: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Fala para ela, dize aqui, me ajude. E Jesus olhou para Marta e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A boa parte, irmãos, é buscar ao Senhor. A boa parte é se assentar nos pés de Jesus. A boa parte é rogar a misericórdia de Deus. A boa parte é pedir ao Senhor: perdoa, Senhor, os meus pecados, me lava no teu sangue, me enche com o Espírito Santo e me prepara para a tua vinda, porque eu quero ser arrebatado. Irmãos, nós precisamos ser arrebatados. Às vezes eu fico pensando: Jesus, eu preciso ser arrebatado. Eu preciso, Senhor. Eu não posso ficar aqui nessa terra, porque vai ser um mar de sofrimento. Mas Deus, Ele não tem prazer em que ninguém fique. Jesus quer arrebatar toda a sua igreja. Jesus quer levar os crentes ao céu. A Bíblia diz lá em Isaías 53:11, o trabalho da sua alma Ele verá e ficará satisfeito. Ele tem prazer em salvar, Ele tem prazer em levar a igreja ao céu, Ele tem prazer em operar milagre na nossa vida, Ele tem prazer em nos preparar para o arrebatamento da igreja. Portanto, irmãos, esta noite é a palavra que Deus colocou no nosso coração. Jesus está às portas, e mais do que nunca devemos fazer como Maria, estar aos pés de Jesus, porque nos pés de Jesus tem misericórdia, nos pés de Jesus tem perdão, nos pés de Jesus tem esperança, nos pés de Jesus tem paz, nos pés de Jesus tem alegria, nos pés de Jesus tem esperança, nos pés de Jesus tem tudo o que nós precisamos, tudo o que eu preciso, não só para esta vida,
mas para o porvir. Está nas palmas das mãos do Senhor. Não adianta correr de um lado para o outro. Não adianta correr para lá e para cá. A Bíblia diz lá em Daniel que muitos correriam de uma parte para outra. E não adianta, irmãos. No lugar que nós devemos estar é nos pés do Senhor Jesus. Porque Ele tem tudo preparado para nós. Tudo o que nós precisamos está nas mãos do Senhor. E Ele tem prazer em nos abençoar. Que Deus abençoe os amados irmãos em Cristo Jesus. E vamos fazer como Maria, ficar nos pés de Jesus e ouvir a sua palavra, que é a boa parte a qual não lhe será tirada. Tudo o mais passa, mas isso vai permanecer. Aquilo que nós fazemos para Jesus permanece para sempre. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço esta rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. A orquestra louvando ao Senhor com um dos seus hinos. E nós vamos continuar glorificando a Deus. Glorifique a Deus esta noite, irmãos. Dê glória a Deus. Glorifique o nome de Jesus. Quando